A gente vai dar sequência ao nosso estudo de polinômios, lembrando é, como é que a gente faz divisão de polinômios, certo? Então, eu vou apresentar dois conceitos aqui, que o primeiro deles basicamente é só a simplificação de uma expressão que tenha uma divisão de polinômios, e um segundo conceito que é a divisão de polinômios por polinômios, certo? Então, com respeito à simplificação, eu vou aqui utilizar, por exemplo, essa divisão de 6x ao cubo y ao quadrado mais 8x à quarta y à quinta mais 10x ao quadrado y à quarta dividido por 2x y ao quadrado. Beleza. O meu objetivo aqui é apresentar para vocês como é que a gente consegue representar a simplificação desse polinômio. Para fazer isso, eu tenho que lembrar de uma propriedade importante de divisão, que é a seguinte. Quando eu tenho, por exemplo, 12, por exemplo, mais 9 dividido por 3, quando eu tenho 12 mais 9 dividido por 3, eu posso representar essa fração desmembrando essa soma em duas somas de frações. Da seguinte maneira, ó, isso aqui é a mesma coisa que 12 sobre 3 mais 9 sobre 3. De fato, ó, porque 12 sobre 3 mais 9 sobre 3 é uma soma de fração com o mesmo denominador. Para eu somar frações com o mesmo denominador, eu repito o denominador e somo os numeradores, certo? Então, 12 sobre 3 mais 9 sobre 3 é a mesma coisa que 12 mais 9 dividido por 3. Na prática, isso aqui seria igual a 21 sobre 3, certo? Essa propriedade aqui, eu vou utilizá-la nessa soma, nesse numerador dividido por esse denominador, nessa fração que eu quero simplificar, certo? Eu vou utilizar essa mesma propriedade agora. Então, utilizando essa mesma propriedade, eu tenho que essa fração aqui, ela pode ser representada como sendo 6x ao cubo y ao quadrado dividido por 2x y ao quadrado mais o próximo termo dividido pelo mesmo denominador, que é 8x à quarta, y à quinta, dividido por 2x y ao quadrado. Por último, aqui, esse último termo, ó, que é 10x ao quadrado, y à quarta, dividido por 2x y ao quadrado. Tudo bem. Então, agora eu vou simplificar cada um desses termos aqui, utilizando as propriedades de potenciação, certo? Então, inicialmente, eu tenho 6 dividido por 2, que é 3. Aí, x ao cubo dividido por x, se eu tenho uma divisão de mesma base, eu conservo a base, que é o x, e subtraio os expoentes. X é a mesma coisa que x elevado a 1. Então, quando eu tenho x ao cubo dividido por x elevado a 1, é a mesma coisa que x elevado a 3 menos 1, certo? Divisão de mesma base, repito, conserva a base, subtrai os expoentes. 3 menos 1 é justamente 2, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa de 3x ao quadrado, vezes, aí, divisão de mesma base aqui no y, conserva a base, subtrai os expoentes, fica y elevado a 2 menos 2, que é y elevado a 0, certo? Então, aqui fica y elevado a 0, só que y elevado a 0 é a mesma coisa que 1, e 1 vezes esse número é o próprio número. Então, na prática, o primeiro dá só 3x ao quadrado. Mais, né? 8 dividido por 2 aqui dá 4. Aqui eu aplico divisão de mesma base de novo. X à quarta dividido por x é a mesma coisa que x à quarta dividido por x elevado a 1. Se eu conservar a base, que é o x, e subtrair os expoentes, 4 menos 1 aqui dá 3. Então, fica 4x elevado a 3 vezes, né, y à quinta dividido por y ao quadrado. Divisão de mesma base, conserva a base, que é o y, subtrai os expoentes. 5 menos 2 dá
3. Então, fica 4x ao cubo, y à terceira. Mais 10 dividido por 2, que é 5. X ao quadrado dividido por x, conservando a base, que é o x, e subtraindo os expoentes, fica a subtração dos expoentes dá 2 menos 1, que é 1. Então, fica x elevado a 1, que é x. Finalmente, y à quarta dividido por y ao quadrado dá y elevado ao quadrado. Por quê? Porque eu conservo a base, que é o y, e subtraio os expoentes. 4 menos 2 dá igual a 2. Então, fica 5xy ao quadrado. Beleza? Então, essa aqui é a forma simplificada dessa divisão que tem, né, esses polinômios aí no numerador e denominador. Tudo certo. Então, essa primeira parte aqui é a parte da simplificação. O conceito-chave que você tem que lembrar é justamente o desmembramento de fração com o mesmo denominador, certo? É o que a gente aplica aqui. E em sequência a gente só aplica as propriedades de potenciação para finalizar o resultado. A próxima parte que eu quero tratar aqui ainda nesse vídeo vai ser a divisão de polinômio por polinômio, certo? Divisão de polinômio por polinômio. Vamos lá, ó. A gente tem o seguinte, quando eu tenho uma divisão convencional mesmo, se eu pegar, por exemplo, 8 e dividir por 2, para eu conseguir resolver isso, eu tento descobrir qual é o número que eu tenho que multiplicar por 2 para tentar zerar esse. No caso, o número vai ser 4, 4 vezes 2 vai ser 8, 8 menos 8 vai ser 0. Tudo bem, eu vou utilizar esse mesmo conceito simples em relação a polinômios, certo? Então, vamos lá. Eu vou, por exemplo, com vocês agora, resolver quem é 15x ao quadrado mais 2x menos 8 dividido por 5x mais 4. Pronto, meu objetivo agora, pessoal, é conseguir zerar esse número 15x ao quadrado. Para eu conseguir zerar esse número 15x ao quadrado, eu vou ter que multiplicar esse 5x por 3x. Por quê? Observa que se eu fizer 3x vezes 5x, dá 15x ao quadrado, e a exemplo do que a gente tem aqui, quando a gente coloca o resultado desse lado, ele fica com o sinal contrário. Então, repito, 3x vezes 5x dá 15x ao quadrado, vem para esse lado menos 15x ao quadrado. E fazendo a multiplicação de 3x por mais 4 dá 12x, vem para cá menos 12x. Aí você tem o seguinte, 15x ao quadrado menos 15x ao quadrado dá 0. 2x menos 12x dá menos 10x. Esse menos 8 eu desço e o meu objetivo agora é zerar esse menos 10. Para que eu consiga zerar esse menos 10, tudo que eu tenho que fazer é multiplicar esse 5x por menos 2. Por quê? Observe o seguinte, se você fizer isso, menos 2 vezes 5x dá menos 10x, vem para cá com o sinal contrário, mais 10x. E menos 2 vezes mais 4 dá menos 8, vem para cá mais 8. Menos 10x mais 10x cancela, menos 8 mais 8 também se cancelam, o resto dá zero, isso aí marca o final da divisão. Agora observa aqui outro raciocínio interessante. Ó. Se você tem que 8 dividido por 2 é 4, significa que 4 vezes o 2 vai ter que ser igual a 8, e é mesmo, certo? Eu vou usar esse mesmo raciocínio aqui, ó. Se eu divido esse polinômio por esse e dá igual a esse, significa que esse polinômio vezes esse tem que dar esse aqui. A gente pode verificar que dá mesmo. Se você multiplicar 3x menos 2 vezes 5x mais 4, aplicando a distributiva aqui, você tem 3x vezes 5x dá 15x ao quadrado. 3x vezes 4, né, vezes mais 4 dá mais 12x.
Menos 2 vezes 5 dá menos 10x. E menos 2 vezes mais 4 dá igual a menos 8. Então, observa que isso aqui dá 15x ao quadrado. 12x menos 10x dá mais 2x menos 8. Como teria que dar mesmo? Compara esse resultado com esse aqui. Eles são exatamente iguais, eles são idênticos, como a gente esperava que ocorresse. Tranquilo, pessoal? Era esse conteúdo que eu tinha para esse vídeo. Até a próxima. Valeu!